Boa noite, amigos, amigas. Sejam muito bem-vindos ao nosso Centro Espírita. Boa noite, boa noite. Vamos chegando, amigos. Iniciaremos em 1 minuto a nossa palestra. Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Leni, nossa presidente. Boa noite a todos os amigos que estão entrando. Boa noite, Ione. Como você está? Guardando a todos. Amigos, aproximamos então das 18 horas. Daremos início à nossa palestra pública, que tem como tema hoje, vamos refletir sobre a missão do espírita e refletindo principalmente neste momento em que vivemos na humanidade, que é essa pandemia, que já vem aí se prolongando há uns bons dias, há uns bons meses, melhor dizendo. E estamos, claro, na esperança que ele não se prolongue pelo ano todo. Mas vamos refletir sobre esse tema hoje. Para iniciarmos a nossa palestra, nós iremos fazer uma leitura de Vida Feliz, ditado pelo Espírito Joana de Ângeles, e, logo após, a prece e, então, a nossa palestra pública. Na mensagem 80 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles, a mentora atua de uma forma magistral, dizendo: podes fazer mais em favor da humanidade se te dispuseres a isso. Distende a mão a alguém caído, diz uma palavra cortês a outrem, sorri para uma pessoa solitária, acenando-lhe fraternidade. Presenteia um amigo com uma flor, fazer sorrir um destino. Enlaça em ternura um desafortunado. Há moedas de amor que valem mais do que os tesouros bancários, quando endereçados no momento próprio e com bondade. Ninguém dispensa um amigo, nem desenha um gesto socorrista. Disputa a honra de ser construtor do mundo melhor e de uma sociedade mais justosa. Mensagem 80 do livro Vida Feliz, Joana de Ângeles. Vamos orar, amigos? Vamos então, neste momento, acerenando os nossos corações, fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento ao nosso querido Mestre, Jesus. Querido Mestre, nos encontramos neste momento reunidos, cada qual em seu lar, em um canto da cidade, do nosso estado,
do país, do mundo. Mas, no entanto, Senhor, rogamos o teu auxílio para que estejamos unidos em coração, para que estejamos unidos em pensamento, para que o nosso pensamento no dia de hoje possa estar voltado para o nosso desenvolvimento, refletindo sobre nós mesmos, observando aonde falhamos, mas também aonde tem potencialidade de aprendizado. Auxilia-nos, Jesus, para que tenhamos coragem para enfrentar este momento em que passamos, mas que estejamos na sintonia das leis de Deus. Que na noite de hoje possamos refletir intimamente sobre a nossa missão quanto espíritas, quanto adeptos a esta doutrina de amor, de bondade, principalmente de caridade. Dai-nos a oportunidade, Senhor Jesus, de sermos úteis à humanidade. Muito obrigado pelo momento, obrigado pelas reflexões e que o Senhor esteja conosco ao longo desta noite e que os amigos que nos assistem de toda parte possam sentir a energia amorosa deste momento que provém de Ti, Senhor. Muito obrigado. Esteja conosco hoje e sempre, que assim seja. Amigos e amigas, nós hoje, aliás, aproveito para dar novamente boas-vindas àqueles que estão chegando por agora, ao amigo que acaba de se conectar conosco, enfim, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se em casa. Este é o nosso espaço semanal de reflexão, a nossa palestra pública. Temos em 2 momentos, tanto no domingo quanto também na segunda. Estejam livres e à vontade para participar destes momentos iluminativos para nós e, com certeza, para aqueles que se encontram ao nosso redor. A partir do momento que nós melhoramos, o outro ao nosso redor sente também é estimulado a se melhorar também. Amigos, falar sobre o papel do espírita na sociedade é um desafio um tanto quanto bem delicado. E bem sabemos, quando nós nos colocamos como espíritas ou adeptos a essa doutrina evangelizadora que é o espiritismo, nós vamos observar em primeiro momento a nossa conduta. Como temos nos comportado, como temos nos colocado diante do Consolador prometido. E vejamos, o momento em que vivemos de pandemia, em que nos encontramos afastados circunstancialmente e temporariamente pela distância, o convite amoroso é para que estejamos unidos pelo afeto e pelo sentimento. Este é o momento de exercitar verdadeiramente o sentimento de espírito, da imortalidade, disse como imortal. Por quê? Se o espírito não é limitado pela matéria, ou seja, o espírito não é limitado pela distância, se em algum momento existe ainda a dificuldade de nos colocarmos como espírito dos conflitos, diante das situações em que vivemos, venhamos a pensar nestes momentos. Para iniciarmos a nossa reflexão de hoje, eu gostaria de relembrar um momento muito significativo para mim e que possivelmente também deve ser para todos nós, espíritos e principalmente os cristãos, quando nós nos observamos no seguinte aspecto. Era aproximadamente o ano de 33 da era cristã. Para você deve... ano 33 da era cristã é o momento em que se aproxima
do derradeiro momento da crucificação de Jesus. No entanto, houve um momento muito significativo e que vai nos vincular com a nossa análise de hoje, com o tema de hoje, que é refletir sobre o seguinte aspecto. Havia uma mulher que estava próximo às cidades onde Jesus se encontrava. Jesus estava, neste momento, muito próximo às cidades ao redor de Cafarnaum, pois lá morava Pedro, né? Pedro morava em Cafarnaum, à beira do lago de Genezaré, e Jesus se encontrava bastante naquelas cidades vizinhas. E, em um momento, na cidade de Magdala, havia uma mulher em que, observando do ponto de vista da conduta, parece ser reprovável. E, possivelmente, em determinado momento da nossa existência, seja nesta, seja em outra, nós reprovamos o que necessariamente não nos competia, mas que acabamos por julgar muitas vezes. Ela foi se encontrar em um momento com um dos seus clientes. Ela era meretriz, estou falando de Maria de Magdala, ou Maria Madalena, para outros momentos, e, em dado momento, ela encontra nas ruas de Magdala um mendigo que já estava exposto em seu corpo as chagas e que correndo todo o corpo era a lepra. E então ele pede a ela que faça uma doação como uma atividade de caridade. E Maria de Magdala, então, lhe entrega algumas moedas e ele diz que iria procurar um homem que iria limpar as suas chagas, que ia retirar todo a lepra que existia em seu corpo. E ela, então, sem esperar respostas, sem dúvidas, possivelmente imaginando que aquilo não fosse possível, ela diz: se o encontrares, volte. E ela, então, entrega a moeda ao mendigo e a liteira dela, o veículo a qual ela estava, sai pela cidade de Magdala até o encontro. E, passado alguns meses, passado algum tempo, este mendigo bate à porta da casa dela. E Maria de Magdala, nesse momento, apresentava já várias questões que, inclusive, levam ela a ter uma fama ali na cidade. Na verdade, hoje nós nos damos conta que era mediunidade. Mas que no momento, né, estamos falando de praticamente 2.000 anos atrás, esse assunto não era tão debatido claramente, e quando era repreendido por muitos. Tanto que nós não vamos falar sobre reencarnação ou mediunidade. Inclusive, há várias orientações nos manuscritos antigos sobre não uso, ou principalmente sobre não dar ouvidos a manifestações mediúnicas ou atividades que chamavam, inclusive, de bruxaria. Nesse momento, ela, atormentada por 7 espíritos, que a gente vai observar em alguns momentos, inclusive no Evangelho, relato de 7 demônios, que nós entendemos hoje, que eram 7 espíritos que permaneciam ali, se comprazendo do mal e principalmente a vinculando, a estimulando ao exercício dessa atividade que era a prostituição, como também fazendo ali o uso daquela energia sexual. Os espíritos que ainda se comprazem ou que são viciados, por assim dizer, na atividade, no sexo, aproveitam-se de nós, espíritos encarnados, momentaneamente, para fazer uso
cooptação da energia, vampirismo, vampirizando a energia naquele momento para sentir o prazer, pelo menos momentaneamente, daquela atividade sexual. Já que os espíritos não conseguem, não têm os mecanismos do corpo físico para fazerem sexo. Então se aproveitam de outros espíritos que estão encarnados para fazer uso disso. E então ela, profundamente atormentada, num momento em que ela se questionava muito sobre essas situações, lhe volta o mendigo e lhe faz, e batendo a porta, ela então tem uma das suas servas, abre a porta e diz: senhora, tem um mendigo à porta. E ela, sem entender, achando que era uma questão de donativo, até vai para fazer o atendimento e fazer a entrega, enfim, de algum alimento, caso fosse o pedido. No entanto, quando ela chega até a sala do palácio onde ela morava, ela se dá conta que era o mendigo da rua, que havia lhe pedido alguns denários para ir à busca de um profeta que iria curar as suas chagas. E, para a surpresa de Maria de Magdala, o mendigo estava completamente limpo das suas chagas. Ele já não apresentava mais nenhum tipo de lepra no seu corpo. E para ela foi completamente, no entanto, de espanto, assustada por ver aquele milagre, entre aspas, acontecendo diante dos seus olhos e sem compreender. E ele diz: vede, Senhor, vede, o Mestre me limpou de todas as chagas do meu corpo. E ela, ainda não acreditando, meio atordoada naquele momento, mas aí acaba recuando diante da vontade de se render àquela verdade, ela recua e acaba tendo um processo de rebeldia e dizendo que, possivelmente, este mestre que você chama deve ser hipócrita como todos os mestres. Possivelmente, ele deve curar as chagas do corpo e não ter compaixão das chagas da alma. Deve falar de amor para o outro, mas ameaça apedrejar as meretrizes diante do templo. E então, o mendigo observando naquele momento já uma mudança de conduta, porque vejamos, Jesus, ao retirar, ao curar as chagas do corpo físico, o fez porque ele, o mendigo, é que acreditava. A fé era dele. A fé que moveu a cura era daquele senhor, era daquele rapaz que naquele momento estava em situação de rua. Jesus apenas movimentou as leis de Deus para que ele tivesse acesso. E ele, então, já numa mudança de conduta, já numa mudança de pensamento, muito mais sintonizadas com o Mestre, ele observa e diz: não, Senhora, ele é diferente. Ele não é como os outros. Ele é diferente, Senhor. E ela, então, fica na dúvida, porque ela até mesmo observa, a energia não se engana, e ela observa uma mudança de conduta, inclusive na fala. A energia da fala dele era completamente amorosa, envolvida em amor, amor ao Cristo, amor pela verdade, pelas leis de Deus. E aí ela diz: se ele realmente o é, então quero conhecê-lo. E ele diz: vá. Vá. Neste momento ele se encontra aqui perto, em Cafarnaum. Vá, e a senhora poderá vê-lo. Ele se encontra na casa de um pescador chamado Pedro. Ele a receberá. E ela permanece em dúvida naquele momento. Os espíritos que tentavam e que obsidiavam naquele momento se manifestavam na tentativa de fazê-la desistir deste encontro que iria marcar a sua existência. E então, depois
de muito resistir, ela chama a sua serva e lhe pede que ela trazia um manto e um óleo, um unguento que era muito precioso e que ela carregava há muitos anos. Ao preparar aquele momento, preparando todo a liteira para ir, preparando a túnica, o unguento, ela foi se dirigindo a Cafarnaum. Ela tomou de um barqueiro e foi. No meio do caminho, um dos espíritos que chefiava aquela situação, ele aparece. Entanto, ela não consegue visualizar o espírito, mas ela percebe como numa voz a lhe falar intimamente de inquietação que lhe fazia ter várias oscilações e querer desistir daquela ação de ver mestre. E aí o espírito lhe diz: Maria, nós nos pertencemos. Você, este homem que você vai procurar, não lhe dará ouvido. E você perceberá que nós é que realmente nos encontramos afinizados. Pois ele é um santo de Deus. E você se compraz nas trevas. E mesmo tendo uma intenção, uma ideação de voltar, de não prosseguir até Cafarnaum, havia uma outra energia que me impulsionava e ela seguiu. Ela chegou até a casa de Simão Pedro e ao adentrar aos recintos da casa de Simão Pedro, ela encontrou um homem sentado de costa para a porta, por onde ela entrava, e no momento em que ela adentra a sala, é como se uma luz lhe brotasse em toda a sala e ele lhe disse: Maria. E ela, espantada por ele dizer o nome dela, ele diz: Senhor, tu me conheces? Como não, Maria? Conheço cada uma de minhas ovelhas bem amadas. Como não conhecerias tu? E então ela diz: se me conheces, Senhor, então sabes do meu passado, também conheces o meu futuro. Se referindo que ela possivelmente seria morta, apedrejada. No entanto, ele diz a ela: Maria, já vistes um muro velho, enegrecido pelo tempo? Mas quando sopram as primeiras brisas da primavera, este muro se reverdece e flores miúdas começam a aparecer e o seu perfume oscila pelo vento. Assim é todo aquele que erra, mas que se propõe a corrigir por meio da responsabilidade dos seus atos. E ela então se dá conta e cai de joelho que ela estava diante do mestre, cai aos seus pés em pranto e diz que lhe entregaria a sua vida, dedicando-se a ele até o final da sua existência. Depois desse momento, amigos, Maria de Magdala não deixou de ter a perseguição desses espíritos que permaneciam na tentativa de obsediá-la. Ela não deixou de ter nenhum tipo de sofrimento. Ela continuou sendo ameaçada pelas pessoas na rua. Os homens que utilizavam de seus serviços permaneciam a lhe falar mal, mesmo estando há dias atrás, há meses atrás, há anos atrás, em sua casa. Ela permanecia sendo perseguida pelas pessoas na rua. Ela permaneceu sendo, em todos os instantes, desconfiada pelas pessoas. Tanto que após a morte de Jesus, ela vai
e pede a Pedro para que ele permitisse que ela seguisse eles ao longo ao exercício de propagação do Evangelho. Mas Pedro ainda estava por desenvolver a intimidade. E disse, não, Maria, não posso levá-la. Você imagina que as pessoas vão dizer de nós, tu é mulher, como ficará entre nós meio aos homens? Não posso. Mas ela, percebendo a situação e compreendendo que Pedro ainda trazia suas dificuldades e compreendia também a natureza do homem e a fala daquele momento, o falatório daquele momento, ela recua. E quando já não sabia mais o que fazer, estamos falando do momento em que Jesus já havia sido crucificado, ela se encontra de um grupo de leprosos e eles perguntam por Jesus e ela então lhe dá a notícia, pois eles ainda não sabiam que ele havia sido crucificado. Eles se encontram meio desnorteados, a intenção desse grupo de leprosos era que Jesus pudesse curá-los. Mas Jesus já havia sido crucificado. E então, intimamente, ela pedia para que Jesus lhe auxiliasse, porque ele já não estava mais ali fisicamente, para que ela pudesse procurá-lo na casa de Simão fariseu, como ela fez, e chorou ali naquele momento, quando esses espíritos lhe atormentavam de tal forma que ela achou que iria sucumbir à vontade da carne. E ela então rompe a casa de Simão fariseu e chora naquela cena que todos nós trazemos na mente dela, chorando aos seus pés, lavando com suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. E nesse momento, então, ela observa que no meio daquelas pessoas que ali se encontravam junto aos leprosos, havia uma figura luminosa. E quando essa figura vira para ela, ela vê, é Jesus. E então, ela arruma, ela entende o convite de Maria. Ame os filhos que não têm mãe, que não têm filhos. E ela segue, então, para junto desse grupo de leprosos. Maria permaneceu até o final da sua existência no Vale dos Leprosos. E morreu de lepra. Já no finalzinho da sua existência, ela adquire a lepra. Amigos, por que conto a história desta mulher tão dedicada e tão fiel ao Mestre? Maria não tinha religião propriamente dita, porque o cristianismo, como conhecemos, a organização dos cristãos vai surgir tempos depois. Mas Maria era resoluta, era decidida, até o momento em que ela se dá conta da necessidade de modificar o seu íntimo, ela segue por Jesus. E neste momento, ela nunca mais se retorna. Ela permanece a trilhar o caminho com fidelidade. Fidelidade até o fim. Transportando agora para nós espíritos espíritas. Nós nos rotulamos e nos dedicamos à doutrina dos espíritos e trazemos uma missão assinalada profundamente. Encontraremos esta missão claramente no Evangelho segundo o Espiritismo, mas podemos encontrá-las em todas as obras básicas. Porque ao longo da trajetória de Allan Kardec, ele demonstra a missão do espírita, que está em propagar o Evangelho, transmutar as suas más inclinações, para que possa alcançar a condição de espírito, um dia, crístico, de espírito superior. Mas me pergunto e pergunto a vocês, como temos nos colocado diante da criação?
diante de Deus. A missão do espírita, como está assinalada em sua consciência, e bem sabemos que na consciência se encontram as leis de Deus, nos perguntemos: o que temos feito desta consciência? O que temos feito destas leis que estão à nossa disposição para o nosso crescimento, para a nossa evolução quanto espíritos? Vejamos que diante dos desafios, quando em 1860, em 57, quando vai surgir o Livro dos Espíritos, nós vemos ali uma divisão de águas. O Consolador prometido surge para nós, para nos trazer consolo, mas também para nos alertar que éramos os trabalhadores da última hora. E como trabalhadores da última hora, até os dias de hoje, ainda permanecemos, muitos de nós, atrasados no exercício de propagação do Evangelho. Se você acabou de chegar à doutrina espírita, está conhecendo agora, conhecendo o Espiritismo, compreendendo como se faz, e talvez se pergunte: bom, como eu estou conhecendo, esta mensagem não é para mim. Na verdade, tenhamos a certeza que sim. Embora, quando disse que Maria de Magdala não tinha religião, mas ainda assim fez feitos magníficos, por que nós nos limitamos ao rótulo da religião? Uma vez eu ouvi que a religião é a antessala da espiritualidade. E é verdade. A religião é só uma porta. O que tem depois da porta é muito mais. A religião ainda está limitada pelos espíritos encarnados ainda inferiores. Mas a espiritualidade, esse sentimento superior que não está rotulado por nenhuma religião, embora nos titulemos espíritos espíritas, somos espíritos imortais. E quando Allan Kardec pergunta se o futuro da humanidade é necessariamente a religião espírita, os espíritos nos respondem claramente que não necessariamente a religião será o futuro, mas que auxiliará a humanidade a viver em plenitude e sem rótulos. Portanto, quando nos colocamos diante de nós mesmos em dizer: eu sou espírita e me dedico à doutrina dos espíritas, vejamos, amigos, é preciso que o sentimento esteja aí verdadeiramente nos motivando a nos reconhecer como verdadeiros espíritas. Porque o espírita não é aquele que diz ser o que é, mas ele prova por suas ações. A pergunta que devemos nos fazer constantemente é: quem sou eu? Quem é você? Quando observo-me em um momento em que ninguém está me observando, qual é a minha conduta? Quando não há câmeras, qual é a minha conduta? Quando não há ninguém me observando, qual é a minha conduta? Quando não tem ninguém à espreita para me dar uma sanção, para me punir, no sentido da lei. Neste momento, quando nos damos conta que, embora não tenha ninguém, mas que Deus permanece conosco a todo momento e permite que nós façamos as ações que temos feito, nos damos conta de que Deus conhece a nossa fragilidade, mas conhece também a nossa potencialidade. E quando me pergunto: tenho utilizado a minha potencialidade como espíritas? Mas
Em que eu vou auxiliar? Talvez você se pergunte. Essa potencialidade. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos respondem que é no exercício da caridade pura. E o exercício da caridade pura não é necessariamente dar algo a alguém. Esta ação, este exercício, auxilia o outro a amenizar a sua dor. Quando nós oferecemos a comida, auxilia para que amenize a sua fome. E é importante sim que façamos. Mas esta ação por si só não basta. Porque esta ação por si só, amanhã eu voltaria a ter fome. Algumas horas depois, meu corpo vai pedir mais alimento. E o convite da vida é para que promovamos a pessoa, promovamos aquele ser que está ali diante de nós, rogando-nos auxílio, rogando-nos amparo. Mas, amigos, a missão do Espírita está, em primeiro momento, modificar a sua intimidade. Porque se ele não modifica, não lhe faz a reforma íntima, como tanto ouvimos falar, toda esta fala, todas essas ações serão vazias. E ações vazias não nos traz verdadeiramente benefícios. Porque são ações com uma visão, com uma intenção de obter algo no futuro. Fazemos uma boa ação ao outro, almejando conseguir uma boa posição entre os demais adeptos da doutrina, ou na ideia ou na ação de conseguir, até mesmo vai ganhar com Deus. Podemos não dizer isso claramente, porque já alcançamos a condição de perceber isso e de que ficaria, entre aspas, feio perante os demais, dizer claramente que estamos tentando barganhar com Deus. Mas, de acordo com as nossas ações, acabamos por barganhar com Deus. Quando vamos ao centro espírita, ou fazemos alguma ação dentro da doutrina dos espíritas, para nos autopromover. Quando, na verdade, o convite é para que sigamos neste momento sem construir barreiras entre nós e o exercício da verdadeira caridade. Quando seguimos as leis de Deus, quando compreendemos profundamente essas questões, que é o exercício das virtudes, para nos conectarmos com a lei de Deus, tudo isto se torna mais fácil. Mas você e eu já sabemos de tudo isso, não é mesmo? O que nos falta, então, para prosseguir em direção a este caminho? O que nos falta para conseguir propagar o Evangelho de Jesus dentro de nós? Porque no outro, por meio da propagação do Evangelho de Jesus para todas as pessoas, será apenas uma consequência da minha intimidade. Tenho feito esforços para isso? Talvez a nossa resposta momentaneamente seja não. Não tenho feito esforços. Ou pode ter sido, você tenha respondido que sim, tem feito esforços para isso. Mas é preciso encontrar o processo claro, balizado e igual em todas as situações. Allan Kardec, em um dos momentos da sua existência, ele, auxiliando na propagação do Evangelho, na construção ali dos manuscritos, que vamos ter com o Pentateuco kardeciano, ele começa a sofrer de algumas complicações de saúde. E, em dado momento, a sua saúde vai se agravando ainda mais. E os espíritos, então, lhe convidam para que ele, por alguns dias, se mantivesse em repouso e fosse ao litoral ali, mesmo da França,
para que pudesse descansar. Isto tudo, amigos, está em a obra Póstumas. E lá a gente vai conseguir encontrar esses trechos. E então, naquele momento em que ele descansava, porque já estava numa rotina muito acelerada de trabalho perante na doutrina espírita, lhe sai o Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos aí, o nosso descanso é no trabalho. Sim, isso pode nos soar às vezes estranho, ou já familiar esta fala, mas é real. O descanso do Espírito é no trabalho. Tanto que Jesus nos diz claramente, eu trabalho até hoje, e o Pai também. E quando ele se refere ele já auxiliou na criação do planeta Terra, ele auxiliou movimentando as leis de Deus para constituir o planeta Terra. Auxiliou e acompanhou a evolução dos espíritos que habitavam a Terra. E naquele momento ele aparece, há 2000 anos atrás, aparece conduzindo então, nos sendo modelo e guia para nos conduzir para a perfeição. E diz claramente, permaneço há bilhões de anos trabalhando, e meu Pai também. E nos diz que o descanso, então, do espírita é o trabalho. Mas é claro que é preciso compreender que, assim como Allan Kardec necessitou de descanso, o corpo físico também precisa de descanso, porque o corpo físico é limitado. Mas é preciso observar se o nosso comportamento, como está na missão dos Espíritas, no Evangelho segundo o Espiritismo, não é dando margem a futilidades. E agora, trazendo para a nossa atualidade, durante este momento de pandemia, em que o mundo foi visitado, e bem sabíamos que algo realmente iria acontecer, e talvez não seja a única coisa que nos aconteça, talvez ainda há algo mais que aconteça na humanidade, nos convidando, nos impulsionando à evolução. É essa a intenção deste momento em que vivemos, nos impulsionar para a evolução. Mas, observando tudo isto, neste momento trabalhoso que vivemos, observemos qual foi a conduta do ser humano. Nós observamos o quanto frágeis somos perante a permissão de Deus. A natureza, ela não é limitada pela nossa vontade. A vontade de Deus não é limitada pela nossa vontade. Pelo contrário, a nossa vontade está limitada aos desígnios e à permissão de Deus. Nós observamos neste momento da pandemia que muitos de nós, ao sermos visitados, nos vemos diante desse desafio que, olha, que os espíritos já nos alertavam claramente em muitos escritos, para que nós, espíritas, nos preparássemos para este e tantos outros momentos que há de vir. E nos observamos com medo. Nos observamos caindo em situações enciladas que não deveríamos cair, mas caímos. O objetivo agora, então, é levantar. Levantar e seguir para não mais errarmos. Aprender com a situação. Mas, durante este momento de pandemia, durante esse momento em que a dor visitou a humanidade e demonstrou que os últimos momentos e precisamos avançar em direção ao progresso, não há mais tempo de postergar, de se preocupar e de se ocupar com a inutilidade. É preciso bem utilizar o tempo. É preciso bem utilizar o que ainda nos sobra, o que ainda nos resta de oportunidade nessa parte de crescimento. E então nos vimos, ao invés de reconhecer o momento
nos recolher em oração e prece, e principalmente de observar a nossa conduta na busca de transformarmos este momento, elevando o nosso pensamento, nos mantendo conectados a Deus, sendo fiéis até o fim, como foi Maria de Magdala, nos permanecendo ali fiéis ao desígnio de Deus, como foi Paulo de Tarso, nós começamos a titubear. Com o quê? Procurando aquilo que necessariamente não era o importante para este momento. Começamos a buscar questões que fugiam à nossa necessidade. O que nós devemos nos perguntar é: ainda estamos buscando a futilidade, mesmo reconhecendo que a fragilidade agora está muito mais clara para nós? Observamos que o exercício entre estar encarnado e desencarnado é apenas um portal, por assim dizer, chamado morte, e que visita a todos nós. E o problema não é morrer. O problema não é morrer de forma alguma. A morte, como nos relatam os espíritos, é uma libertação do corpo físico, é uma libertação dessas amarras tão duras, tão pesadas, que é a limitação do corpo físico. Mas o problema é: e como morreremos? E a questão aí não é se iremos morrer de coronavírus ou se vamos morrer de alguma outra pandemia ou de alguma outra situação. A questão é como eu estou perante a minha consciência. Se Deus me convidasse agora a fazer esta viagem, eu estou com as malas prontas para esse exercício? E aí vem espíritas. Se tens condição, tanto que é o convite, instruí-vos o que temos feito do nosso conhecimento. Temos utilizado para o nosso progresso ou temos utilizado para permanecer apenas nas retóricas sem fundamento, na ideia de propagar, dizer isso ou aquilo, mas não sentindo nada disso? A missão do espírita neste momento de pandemia, a missão do espírita perante o momento da transição planetária é reconhecer a sua fragilidade, mas buscar corrigir, ampliar essa potencialidade divina. É conseguir utilizar os seus dois aspectos, o intelecto como sendo uma asa e a moralidade como sendo uma outra asa, para que juntos possamos alavancar, seguir para o alto, para a frente, voando em direção a uma vida melhor. Mas tudo isto é também auxiliando o próximo. É fazer uso desse manancial de recursos que está à nossa disposição, ó espíritas, para nos crescer, para nos fazer progredir, mas também auxiliar o próximo. Por que não convidar o ente querido, o amigo, o conhecido, para que faça uso, não necessariamente da doutrina espírita? Não estamos aqui para converter ninguém. A intenção não é uma corrida para quem converte mais pessoas à doutrina espírita, mas sim é pela nossa conduta, é pelo nosso exemplo. As pessoas vão observar e vão querer: olha, também quero me bem, também quero agir conforme a lei de Deus. E ainda que ele não seja espírita, ainda que ele professe uma outra religião, ainda que ele não professe nenhuma religião, se ele seguir de acordo com aquele que é mestre, modelo e guia da humanidade, e este que é mestre, modelo e guia da humanidade, e que não teve nenhuma religião propriamente dita, a sua religião era o amor, era a caridade pura e simples, se seguir a conduta deste, que é modelo, guia da humanidade, com certeza ele já alcançou uma condição, já alcançou a situação que tanto queremos que a humanidade chegue, que é de perceber que sozinhos nós não conseguiremos muita coisa. No entanto,
É no exercício diário e solo, na solitude, comigo, em que eu vou conseguir, dentro do coletivo, agir melhor. Se nós queremos ter uma humanidade neste momento de transição planetária, em que a dor acentuará, os espíritos nos deixou muito claro isso. Manuel Filomeno de Miranda nos falou isso claramente. Joana de Ângeles nos fala isso claramente quando fala liberta-te do mal. Ou nas obras como por Mestre de Amor, já nos falava sobre isso. Ou, basicamente mesmo, lá na base da doutrina espírita, o Pentateuco kardeciano já nos alertava para isso. É no exercício diário, para que, diante dessas dores que se aumentam diante dos nossos olhos, possamos permanecer fiéis, não abandonando os nossos postos de trabalho. O que temos sentido intimamente é que muitos de nós temos abandonado os nossos postos. E esse posto de trabalho não é físico. Este posto de trabalho está aqui. É na intimidade. É cada um que vai poder dizer por si mesmo se tem abandonado o trabalho íntimo de mudança de hábitos para melhor. Se não iniciarmos agora, já, este exercício de virtudes para modificar essa situação da intimidade, como vamos querer ter uma humanidade melhor? Para termos um coletivo de pessoas, uma humanidade inteira de pessoas benevolentes, caridosas, respeitosas, fiéis, amigas, fidedignas, é preciso que este trabalho inicie pequeno, se inicie dentro de nós. A árvore iniciou na semente. Portanto, se queremos que esta árvore, chamada humanidade, essa infinidade de galhos desta árvore, dê frutos e bons frutos, é preciso que ela se inicie na semente, amigos. É preciso que ela se inicie em mim, inicie em você, para que juntos, unindo as nossas forças, os nossos pensamentos, os nossos bons sentimentos, façamos elos profundos, conseguindo então alcançar no futuro esta humanidade que tanto queremos. Para alcançar esta humanidade no futuro, iniciemos hoje o exercício adequado, esta dieta moral, para conseguir alcançar este corpo, quanto população, quanto humanidade, bem conduzido, saudável, como todos nós almejamos. Não é possível fazer ou alcançar este momento, viver em plenitude, se não iniciarmos por nós. Mas se nós fizermos a escolha e o nosso companheiro não quiser e não fizer a sua escolha, tudo bem. A cada um segundo as suas obras. Nós permaneceremos sendo fiéis. Fiéis a Jesus, mas conosco mesmo. Sentindo na intimidade este convite de fidelidade. E sem se preocupar com a vizinhança, com a grama do outro. Não precisamos ser o aguilhão da consciência do outro, mas sim sendo o aguilhão da nossa própria consciência. E muitas das vezes tenhamos quase que a certeza de que neste momento de transição, muitos não aceitarão o convite que faremos. Portanto, a importância de sermos fiéis a nós mesmos, fiéis a nós e a Jesus. Quando conseguimos unir essa fidelidade a Jesus, conseguiremos ser fiéis às leis de Deus. E, mesmo assim, havendo todos esses conflitos, todas essas dificuldades, todos esses processos de doenças e situações, sendo fiel, não nos sentiremos tão abalados. É como se dissesse, não importa o que aconteça,
Se é da vontade de Deus, é porque nos damos conta. Ninguém está hoje encarnado, neste momento, passando por esse desafio que nós estamos passando por acaso. É porque tínhamos condição. É porque a espiritualidade preparou-nos para estarmos vivos exatamente neste momento. Sejamos gratos a Deus pela oportunidade da vida, gratos a Deus pela oportunidade bendita de conhecer essa doutrina espírita, pela oportunidade bendita de estarmos hoje aqui reunidos, pensando e refletindo, iniciando esta semana com muito mais disposição para alcançar este momento de plenitude. Nos colocamos, Senhor, não importa o que aconteça, eu estou à disposição. Darei o meu melhor para que a humanidade possa auxiliar, iniciando por mim. Fazendo isto, eu fazendo isso, você fazendo isso, sem dúvida, cedo ou tarde, agora ou depois, encarnados ou desencarnados, conseguiremos sentir a gratidão a Deus por termos passado por esse desafio e aprendido com ele. Vamos orar? Fechando os nossos olhos, sentindo a presença amiga de Jesus, sentindo na intimidade este calor a nos dizer de que somos muito mais do que o corpo físico. Roguemos a Jesus em gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade hoje de nos encontrarmos nas fileiras espíritas. Se no passado víamos irmãos corajosos que, às escondidas, se direcionava às catacumbas para poder propagar, ouvir, sentir o teu evangelho de amor no momento em que o Estado romano perseguia todos aqueles que se denominavam cristãos. Somos gratos, Senhor, porque hoje, sem ninguém nos perseguir, somos espíritas, espíritos espíritas dedicados, Senhor, a alcançar este momento, prosseguindo mesmo diante de tantas limitações, de tantos conflitos, vendo a dor avançar na humanidade a passos largos, mesmo assim, podemos sentir a energia de Jesus nos abençoando, nos envolvendo, nos devolvendo a cada instante quando a dor nos assalta, o remédio logo em seguida. Obrigado, Senhor. Queremos ser fiéis, fiéis até o fim. É nossa missão enquanto espíritos, é nossa missão como espíritos, ser fiel às leis de Deus, sentindo no coração a alegria de estarmos, mais uma vez, devolvendo à vida todo o investimento que ela faz a cada respiração que damos por nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de estar na doutrina espírita. Agradecemos pelos irmãos que se unem a nós no pensamento. Que tenhamos uma semana de paz, de amor e de luz. Que assim seja, Senhor. Assim será. Muito obrigado, amigos, pela paciência, pelo companheirismo e pela caridade de nos emprestar o ouvido.
que possamos permanecer na sintonia de Jesus, gratos pela oportunidade de hoje nos banharmos nesta fonte chamada doutrina espírita, que é o Consolador prometido, e de poder dizer com muita honra que somos espíritas e que nos esforçamos por domar as nossas más inclinações. Todos os dias, todos os instantes. Mesmo que caímos, levantamos, nos limpamos, corrigimos a direção e tentamos de novo. Uma boa noite a todos. Muito obrigado e paz a todos. Boa noite, amigos. Até mais.